Ele não falava, não corria, não ria. Só atravessava a estrada e sumia na neblina. Você já ouviu muitas histórias sobre o Saci, mas nunca uma como essa. Fica até o fim, porque o mais estranho não foi ver o Saci. Foi o que aconteceu depois. Numa noite comum de outubro, entre o fim da seca e o começo das primeiras chuvas, 3 amigos voltavam da casa de um parente no interior. A estrada era de terra batida, cercada por mata dos 2 lados. Sem postes, sem movimento, só o farol do carro e o som dos grilos guiando o caminho. Eles seguiam em silêncio, cansados, quando, bem no meio da pista, uma figura surgiu. Um vulto escuro, pequeno, uma perna só, um gorro vermelho. Eles frearam, mas não por medo. Pararam porque parecia errado continuar. Não havia vento, nenhum ruído. O ar ficou denso e o vulto apenas atravessou. Em silêncio. Nem sempre o susto vem com gritos ou correria. Às vezes, o mais assustador é quando o medo se move devagar. Como se soubesse que você vai lembrar daquilo pro resto da vida. A estrada era pouco conhecida, cortava um trecho esquecido entre 2 vilarejos pequenos. Só quem morava ali ou se perdia usava aquele caminho. De dia, parecia comum, mas à noite ganhava outro cheiro, outro peso no ar. Diziam que ninguém passava por ali depois das 10, que os carros começavam a falhar, que os faróis piscavam sozinhos. Era superstição para alguns, exagero para outros, mas naquele dia, mesmo sem saber da fama da estrada, os 3 rapazes já sentiam algo estranho, desde o começo. Não era o calor nem a escuridão, era como se a estrada estivesse observando, como se o próprio caminho tivesse memória e estivesse esperando. Eles seguiram mesmo assim, sem música, sem conversa, só com a sensação de que não estavam sozinhos. Logo depois da cerca caída, havia uma curva apertada. Era conhecida pelos antigos como a curva do cipó torcido. Quem passava por lá dizia sempre a mesma coisa. Era como entrar num lugar onde o tempo dobrava. Diziam que ali o som sumia, que nem cigarra cantava. E que às vezes, se você olhasse pelo retrovisor, via algo se movendo atrás, mesmo sem ter nada por perto. Quando o carro se aproximou da curva, os 3 ficaram mais atentos. Nenhum deles disse em voz alta, mas todos sentiram. Aquele trecho parecia diferente, como se tivessem cruzado uma linha invisível entre o mundo real e alguma coisa que só aparece quando ninguém está olhando. A curva do cipó torcido não era só uma curva, era um aviso. Seu Venâncio morava a menos de 2 quilômetros dali. Um homem de fala baixa, mãos calejadas e olhos de quem já viu mais do que contou. Ele vivia naquela região havia quase 70 anos, e mesmo com toda essa estrada nas costas, nunca passou da curva à noite. Aquilo ali é terra que engole gente, ele dizia. Na semana anterior ao ocorrido, seu Venâncio comentou com um vizinho que viu algo pela janela, bem no meio da estrada. Uma figura parada, de gorro, sem se mover, só observando. No dia em que os meninos contaram o que viram, ele não ficou surpreso, só abaixou a cabeça e chorou. Disse que quando era criança o pai dele também viu o Saci e que desde então ninguém da família dorme com a janela aberta durante o mês de outubro. Não houve barulho, nem vento, nem redemoinho. O Saci apareceu no meio da estrada como se já estivesse lá, só esperando os faróis do carro revelarem sua presença. Era baixo, magro, com a pele escura como a noite e um gorro vermelho que parecia brilhar sozinho no escuro. Mas o que mais chamou a atenção foi o silêncio. Ele não ria, não pulava, não fazia travessuras, apenas atravessou. De um lado ao outro, lentamente, apoiando-se em uma só perna, como se o tempo tivesse desacelerado para ele passar. E antes de desaparecer na mata, virou o rosto. Não havia raiva, nem brincadeira, só um olhar vazio, profundo, como se soubesse o que eles fariam com aquela lembrança. Nenhum deles gritou, nenhum pegou o celular, nenhum sequer respirou fundo, porque naquela hora, o medo não era de correr ou de ser atacado.
Era um medo mais velho, mais primitivo, como se algo dentro deles reconhecesse que aquilo não era para ser visto. Depois que o Saci sumiu na mata, os três ficaram em silêncio dentro do carro por vários minutos. Um deles, o do banco de trás, começou a chorar sem entender por quê. Disse que não conseguia parar de pensar nos olhos dele. Não tinha sangue, nem violência, mas tinha algo mais forte, a certeza de que viram o que não deviam e de que aquilo agora os via também. No dia seguinte eles voltaram. Queriam entender o que tinham visto. Ou talvez só precisassem provar que não estavam loucos. Chegaram no mesmo ponto da estrada, na mesma curva onde tudo aconteceu. Desceram do carro devagar, olhando para o chão, para o mato, para o céu, tentando encontrar qualquer sinal. E encontraram. Bem no meio da estrada, onde o Saci tinha passado, havia uma marca no chão. Um círculo escuro, como se o barro tivesse sido queimado. Nenhuma folha, nenhum graveto, nenhum mato por perto. Só terra seca, afundada, e o cheiro de fumaça. Eles tiraram fotos, mas dias depois, as imagens sumiram do celular de 2 deles. Só o terceiro ainda tinha uma cópia, e nunca mais quis olhar. Na noite em que tudo aconteceu, o céu estava limpo, nenhuma nuvem. As estrelas brilhavam e a lua quase cheia iluminava parte da estrada. Mas segundos antes do Saci aparecer, surgiu uma neblina. Não era comum naquela região, não era época, e não fazia frio suficiente para justificar. Foi como se a neblina tivesse nascido ali, do chão, do meio da curva. Um vapor espesso, branco, que subia devagar e cobria o farol do carro como um véu. Ela apareceu do nada. E desapareceu da mesma forma. No exato momento em que o Saci sumiu na mata, a neblina também se foi, como se fosse parte dele. Um dos meninos tinha levado o cachorro da família no banco de trás da caminhonete. Um vira-lata esperto, acostumado com estrada e barulho de mato. Mas naquela noite, o cão ficou diferente. Minutos antes da aparição, ele começou a rosnar baixinho. Depois se encolheu no canto com os olhos arregalados e se recusou a olhar para frente. E quando o Saci atravessou a estrada, o cachorro soltou um uivo longo, um som estranho, rouco, quase humano. Nenhum dos três tinha ouvido aquilo antes, nem depois. O bicho tremia, babava, e só se acalmou horas mais tarde, quando já estavam em casa. Durante semanas, evitou sair à noite, e toda vez que o carro passava perto daquela estrada, ele se escondia no assoalho, como se ainda sentisse que alguma coisa continuava lá. Depois que o Saci atravessou, ninguém falou nada. O carro continuou parado por alguns segundos, com o motor ligado e os faróis ainda apontando para o mato. Mas nenhum deles conseguia pisar no acelerador. Era como se o tempo tivesse parado ali. O rádio que tocava baixo começou a chiar. A luz do painel oscilou 2 vezes e o silêncio parecia pesar dentro do peito. Quando finalmente seguiram viagem, ninguém ligou a música de novo. Ninguém contou piada. Ninguém olhou para o retrovisor. Foi um trajeto curto, mas que durou uma eternidade. Algumas noites não acabam quando o sol nasce. Elas seguem com você, em silêncio, dentro do carro e dentro da mente. No dia seguinte, antes que o sol ficasse forte, eles voltaram mais uma vez. Dessa vez levaram lanternas, um celular com mais memória e coragem ensaiada no espelho. Queriam provar para si mesmos e para os outros que tinham visto alguma coisa. Ao chegarem na curva, o cheiro de fumaça ainda estava no ar. A marca no chão continuava lá, mas mais rasa, como se estivesse desaparecendo aos poucos, como um aviso que não quer ser lembrado. Foi quando um deles viu algo preso no galho de uma árvore baixa, a poucos metros da estrada. Era um pequeno pedaço de pano vermelho, um retalho encardido queimado nas pontas, leve como um suspiro, mas que pesava nas mãos como uma culpa antiga. Eles não disseram que era um gorro, mas todos pensaram a mesma coisa. Naquela mesma noite, um menino da vila vizinha teve um sonho. Ele nunca soube do que aconteceu na estrada. Não conhecia os rapazes, nunca ouvira falar do Saci daquele jeito, mas no sonho estava no meio da mata, em pé,
diante de uma figura pequena, de uma perna só, com olhos grandes e vazios. O ser não falava, só olhava, e o silêncio fazia doer os ouvidos. Quando o menino acordou, contou tudo à mãe, com riqueza de detalhes. A estrada, a curva, a neblina, o pano vermelho no galho. Ele nunca esteve naquele lugar, mas descreveu tudo como se tivesse passado por lá com os três. E por dias evitou dormir com a luz apagada. Disse que toda vez que fechava os olhos, ouvia um assobio distante e sentia cheiro de terra molhada. Um dos rapazes decidiu investigar mais a fundo. Foi até a biblioteca municipal, pediu jornais antigos, conversou com moradores velhos da região e encontrou algo. Uma reportagem de 1963, em um jornal local quase apagado pelo tempo. O título era curto: 3 caminhoneiros desaparecem na estrada da curva torta. O texto dizia que os veículos foram encontrados abandonados, portas abertas, chaves ainda no contato, mas nenhum rastro de luta, de fuga ou de gente. Apenas marcas circulares no chão, como queimaduras rasas. Os familiares dos caminhoneiros insistiram nas buscas por semanas, mas nada foi encontrado. Nem roupas, nem corpos, nem resposta. E o mais estranho foi a frase anotada à mão no canto da página, com caligrafia tremida. Não era para eles estarem lá. Com o tempo, os 3 pararam de contar o que viram. As pessoas ouviam, riam, duvidavam. Diziam que era invenção, exagero, influência de bebida ou do escuro. Mas os antigos, esses não duvidaram. Uma senhora do povoado, com mais de 90 anos, chamou um deles e disse, sem pestanejar: "Vocês cruzaram com o Saci velho, aquele que não prega peças, que não brinca, que só aparece para lembrar o que a gente esqueceu." Perguntaram o que ela queria dizer com aquilo. E ela respondeu devagar: "Quando o homem esquece da mata, a mata manda um recado." Essas palavras ficaram marcadas. E desde aquela noite, nenhum deles voltou a passar por aquela estrada sozinho. Nem de dia. Já faz anos desde aquela noite. Os 3 seguiram a vida. Mudaram de cidade, criaram família, mas nunca esqueceram o que viram naquela estrada. Nenhum deles fala sobre o assunto com frequência. Quando lembram, baixam os olhos. Ficam em silêncio, como se ainda estivessem ouvindo aquele assobio distante. Hoje, a estrada ainda existe. Mais asfaltada, mais iluminada. Mas quem conhece a história evita a curva depois que o sol se põe. Porque o que mais assusta não é a lenda, é o olhar de quem viu. E a dúvida que fica no ar: será que o Saci atravessou por acaso? Ou será que estava esperando ser visto?